Oi, 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 doçuras. Ai, 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 se o bolo estragou, o bolo afundou, o bolo queimou, ficou uma droga. Onde foi que eu errei? Hoje eu vou te dizer onde foi que tu errou no bolo. Acompanha aí depois da vinheta. Quanto choro, eu entendo. Eu sei, meninas e meninos, eu sei como é ruim a gente bater a massa, se preparar para fazer aquele bolo. Às vezes a gente tem horário, tem que cumprir a entrega com a cliente e o bolo estraga. Meu Deus. Já vou te dizer o que pode ter acontecido e o que você tem que fazer para evitar que isso aconteça de novo. Vamos lá. Mas primeiro, deixa teu like aqui. Ai, gente, é muito importante pra mim esse like aqui no vídeo. E também te inscreve, se ainda não te inscreveu, te inscreve aqui no canal. Marca ali no sininho para receber notificação sempre que tem vídeo novo e compartilha nas tuas redes sociais. Assim a gente atrai mais pessoas pro canal e a gente vai adoçar o mundo juntos. Certo? Bom, vamos lá então. Bom, primeira coisa que acontece muito de aparecer nas minhas redes sociais, no meu e-mail, o pessoal reclamando: ai, se onde foi que eu errei que a minha massa talhou? A massa começa a ficar assim toda talhadinha, né, e tal, tu tá batendo a massa e a massa talhou. Bom, o que pode ter acontecido? Primeiro, você pode ter colocado ingredientes que não estavam em temperatura ambiente, ou seja, você colocou coisas geladas na massa, ou leite, ou ovos, ou manteiga. Tá? Então, assim, eu sempre digo, e quando eu digo nas minhas receitas de cupcake ou nas de bolos, os ingredientes de temperatura ambiente não é bobagem, não é frescura. É a química que realmente faz a diferença, tá? Então, sempre que a massa talhou, um dos motivos é porque você pode ter colocado ingredientes gelados. E outro motivo que pode também talhar a massa é você colocar os ovos. Às vezes a receita tem 4, 6, até 8 ovos, você colocar todos os ovos de uma vez. Dica: pega os ovos que você tem que colocar na receita e bate eles sozinho. Bate não, assim, só desmancha os ovos. E aí você vai adicionando devagarinho. Põe um pouquinho, bate bem. Põe outro pouquinho, bate bem, tá? Se você colocar os ovos todos de uma vez só, com certeza a massa vai talhar, tá bom? Vamos lá a outro problemão que acontece? Ai, se fiz um bolo, botei frutinhas, passas, frutas, enfim, ali, elas foram todas pro fundo do bolo. É que na verdade o que aconteceu? Essas frutas elas podiam ser ou muito grandes, frutas muito pesadas, se você colocar, por exemplo, um figo, um damasco inteiro na massa, mesmo que você polvilhe ele vai afundar porque ele fica mais pesado que a massa. Então procure botar sempre frutas pequenas, passas, ou então essas frutas grandes você pica ela miudinho e coloca em pedaços pequenos dentro da massa. Outra coisa, essas frutas podiam estar molhadas. Elas têm que ser lavadas e bem secas, elas têm que estar bem sequinhas antes de ser colocadas na massa. E o velho truque de polvilhar ela na farinha, ou seja, antes de adicionar essas frutas, você coloca num potinho, coloca as frutas, coloca um pouquinho de farinha, fecha o pote, sacode bem, deixa elas bem polvilhadinhas, bem cobertas com a farinha e depois você só despeja na massa. Pode até misturar a massa depois, não tem problema, mas as frutas têm que estar secas, leves e cobertas com farinha. Outro problemão que acontece, o bolo afunda no meio. Gente, isso aí é muito comum de acontecer porque é a ansiedade de abrir o forno para dar uma espiadinha, ver como é que tá, né? Então, assim, ó, se na receita diz para vocês colocarem no forno, por exemplo, por 30 minutos ou 35, pelo menos os primeiros 20 minutos você não abre o forno. Isso é essencial, tá? Se você abrir o forno, vai entrar corrente de ar e ele vai afundar sim. Ou ainda, quando você pré-aqueceu o seu forno e foi colocar o seu bolo ali, o forno estava quente demais. Então isso também é importante você cuidar. Eu não tenho termômetro de forno, porque o meu forno tem um timerzinho ali que mostra a temperatura. Mas se você puder, se você trabalha com isso, para você não ter mais problemas, é importante você ter um termômetrozinho de forno, tá bom? E seguir sempre o que a receita manda. Alguns bolos são assados a 180, outros a 220. Então, assim, é importante você observar a receita. E é por isso que o seu bolo afundou. Ou você abriu, ou entrou corrente de ar, ou o forno estava muito quente. E quando o bolo tá prontinho, mas ele ficou pesado, maçudo, com uma textura densa, o que eu fiz de errado? Bom, você pode ter batido demais a farinha.
É importante você saber que a primeira coisa que você coloca na batedeira ou no seu bowl, na sua tigela, são os ovos, manteiga, açúcar. Essas coisas vocês têm realmente que bater bem, ele tem que ficar uma mistura homogênea, cremosa, consistente. Depois, quando você coloca leite e farinha, você só bate para misturar. Então, a farinha não pode ser muito batida. Ou então, assim, ó, se seu bolo ficou com essa textura, ou você colocou farinha a mais do que estava na receita, ou você bateu demais essa massa com a farinha. Ela não pode ser batida, a farinha tem que ser apenas misturada, tá? Você vai agregar ar à massa quando você bate lá a manteiga, os ovos e o açúcar. A farinha não precisa ser batida, ela precisa ser só misturada, assim como o chocolate também. Então, para que não aconteça novamente da sua massa ficar pesada, já sabe, bata muito bem os ovos, o açúcar, a manteiga, e quando colocar a farinha, você apenas mistura a farinha e não bate o fermento. O fermento você coloca, mistura, agrega a massa e pronto, não bate mais, ok? E aí você colocou aquela massa linda no forno e quando foi espiar, tava um vulcão. Bom, gente, a massa cresceu no meio e ainda rachou de tão grossa que ficou aquela crosta. O que você fez ali? Você colocou no forno muito quente. Ou ainda, você colocou ele numa grade muito alta no seu forno. Você tem que colocar sempre no meio, ok? Então, para que isso não aconteça novamente, cuide a temperatura do forno e coloque o bolo sempre no meio. Se você colocou o seu bolo no forno e aí você nota quando você espia pelo vidro ou se já dá para você abrir para ver como é que ele tá. Ele tá, você balança, ele tá mole, ou seja, por dentro ele não cozinhou e já tá queimadinho por cima, já tá muito dourado por cima. Você tem como terminar de assar esse bolo sim, sem queimar. Se você deixar assim, obviamente, a massa de dentro vai cozinhar, mas essa parte de cima que já estava dourada, ela vai queimar com certeza. Então, você pega um pedaço de papel alumínio, não precisa nem tirar o bolo do forno, você pega um papel alumínio, uma folha e larga lá em cima do bolo. Essa parte de cima vai ficar preservada e vai continuar assando o bolo no meio. E o último problemão é, meu bolo ficou solado, ficou durinho, abatumou. O que eu fiz de errado? Bom, aí pode ter acontecido vários problemas. Sempre que vocês me mandam mensagens dizendo, se aconteceu tal coisa com o meu bolo, com o meu cupcake, enfim, é muito difícil pra mim te dizer exatamente o que aconteceu, né, gente? Porque eu não tô ali, eu não tô vendo. Então vocês têm que rever o processo e pensar o que vocês podem ter feito. A confeitaria é uma alquimia, principalmente quando tem massas de bolo, de cupcake. Os docinhos eu acho que não é tanto isso, porque não envolve farinha. Mas é muito importante vocês observarem os detalhes. É uma diferença, é uma pouquinha diferença, às vezes faz uma grande diferença no resultado final. Então o bolo solou. O que pode ter acontecido? Bom, vocês podem ter colocado o ovo a menos. Isso mesmo. Evitem usar o ovo muito pequeno ou o ovo grande. Use sempre o ovo médio, tá? E, obviamente, em temperatura ambiente, tá? Se vocês guardam o ovo na geladeira, a maioria eu acho que guarda, tira uma noite antes, deixa ele em temperatura ambiente, em cima da pia, em cima do armário, e não use o ovo gelado. E procure usar sempre a quantidade exata de ovo que tá pedindo na receita. Se o bolo abatumou e você colocou o ovo certinho, o que pode ter acontecido também é você ter colocado farinha demais. Por isso que se você faz doces para fora, faz bolo para fora, é importante ter uma balancinha digital, tá? Ela faz toda a diferença nesses momentos, então procure sempre colocar exatamente a farinha que está pedindo na receita. Ou ainda, se o bolo solou, o que pode ter acontecido também é que o seu fermento estava vencido. Tá? Procure sempre olhar a validade do seu fermento. E mesmo que ele esteja dentro da validade, veja se ele está sendo guardado num local fresco e seco. É bom ele estar em boas condições para a utilização. Ou ainda, se o bolo solou, você pode ter colocado líquido em excesso, ou a água, ou o leite, enfim, o líquido que pede na receita. Então, mais uma vez, é importante ter aqueles copinhos medidores que tem a numeração para você colocar exatamente a medida que está pedindo ali. Aqui no Brasil a gente não tem padrão, gente. Então, às vezes na receita dizem, é um copo americano ou uma xícara. Mas existem xícaras largas e baixinhas, xícaras altas, xícaras pequenininhas, enfim, é muito relativo. Então, procure sempre usar as medidas em ml. E ainda, se o teu bolo solou, pode ter acontecido um outro probleminha. Você pode ter batido demais a massa. A farinha, depois de adicionada, ela não pode ser muito batida.
Ela tem que ser agregada à massa carinhosamente. Às vezes, conforme o bolo, se a massa é muito delicada, eu prefiro até bater a manteiga, os ovos e o açúcar bem, deixar ele bem cremoso e colocar a farinha e só misturar, sem a batedeira, misturar com a mão mesmo. E depois que coloca o fermento também não bater. Então, um destes probleminhas pode ter acontecido que o seu bolo solou. Espero que você tenha gostado. Essas então foram as dicas de o meu bolo deu errado, o que pode ter acontecido e o que evitar para não fazer novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, vamos espalhar doçura e te inscreve aqui no canal. Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo e boas fornadas!